Oi, gente, como vocês estão? Passando aqui para deixar uma diquinha para vocês aí para mais uma memória afetiva, mas não só isso. É uma dica que vale muito, muito, muito a pena se você está grávido, tem um bebê e quer construir algo muito útil para a educação do seu filho, né? É muito interessante, vale muito a pena você, quando está grávida, ter um diário de gravidez para você ir descrevendo não só os momentos mágicos que você vai viver e que no futuro você vai querer ler muitos anos depois. Desculpa, gente, balançou aqui sem querer. Mas também porque muitas vezes as crianças elas têm comportamentos que parecem incompreensíveis e às vezes a mãe leva na psicóloga, leva ao médico, vai em todos os lugares, não consegue compreender o que está acontecendo com a criança e assim, na maioria das vezes a resposta está em anos anteriores, né? A criança, ela apresenta resultados, né, consequências de ações, ela vai juntando aquela memória afetiva, presente e também junto com tudo que ela já viveu. E às vezes ela tem comportamentos que estão sinalizando momentos anteriores. E como às vezes você não lembra, passou, não estava com você, estava com a babá, estava com o pai, estava com alguém, às vezes fica difícil você lembrar-se de alguma coisa que traga uma luz para um comportamento específico da criança, ou algo que ela venha desenvolver e precise de ajuda, de acompanhamento. E por vezes poderia ser muito mais fácil se houvesse uma memória dessa criança, sabe? Tudo importa depois que você concebe uma vida, né? E que ela está crescendo aí dentro do seu útero com o maior milagre da existência, né? Que é uma espécie dar à luz à outra, a um fruto da sua própria espécie. Então, vale muito a pena você ter um diário de gravidez e também o diário do bebê depois que ele nasce, né? Porque aí na sua barriguinha ele é um nascituro, né? No seu ventre. E quando ele nasce, ele vai ser um bebê de fato. E aí você pode fazer um outro diário, que é o diário do bebê mesmo, né? Mas o diário de gravidez, ele vale muito a pena, porque tem mulheres que têm uma gravidez assim maravilhosa, outras que não, né? E nós que trabalhamos com educação, eu sou professora, né? Então, se as pessoas soubessem, imaginassem, se elas tivessem a dimensão do que significa a infância, gente, na vida de um ser, é tudo. Porque geralmente o que você vive na infância, você carrega para a vida inteira, né? O que é bom, o que é ruim. E muitas respostas estão na primeira infância. Só que às vezes a memória não traz por alguma razão. Mas ter um diário de gravidez vale muito a pena. Não só por isso, mas pela alegria, pela memória, sabe? É porque você pode guardar aquilo ali que é material. Você pega, você toca, você vê anos depois e é muito mágico também. Então, eu super recomendo e vale muito, muito a pena. Às vezes, coisas simples, criativas, entende? Que você pode fazer em casa, vão evitar que você gaste fortunas no futuro, ou vão favorecer a educação do seu filho num potencial absurdo. E até na sua educação também, né? Porque o registro da memória, ele traz sempre à tona o que você foi, o que você é, o que você está se tornando, né? E às vezes a correria da vida, ou alguma coisa que você venha a viver, às vezes arrebata a pessoa e você acaba esquecendo disso, sabe? E registrar essas memórias lembram para você quem você é ou quem você foi e às vezes te ajuda a se encontrar de novo, entende? Em um momento que você se perde. E aí eu queria apresentar para você aquela folhinha de sulfite comum, né, que você pode escrever, ó. Você data, coloca o seu nome, decora, né? Decora com lápis de cor, o que você quiser para decorar, pode perfumar também, né? Daquele jeitinho que eu falei para você, não mancha papel nem nada. Mas usa sempre papel higiênico borrifado, né? Ó, em tudo. E aí põe no saquinho e vai ficar sempre cheirosinho. A folha de sulfite é mais fácil de você encontrar. Em qualquer lugar você compra um bloquinho. Se comprar risma, obviamente, sai mais em conta. E você pode decorar. Agora, uma coisa importante aqui, né? Atenção. Escreva sempre o texto de caneta azul ou preta, caneta esferográfica. Por exemplo, essas canetas que nós amamos, eu amo. Aqui tem marca-texto também. Eu amo essas canetas da Faber, da Fine Pen. Elas são maravilhosas. Parece marca-texto também, mas tem caneta também.
São lindas, são incríveis. Só que o que acontece? Quando você escreve, isso que eu vou falar é uma experiência minha, tá? Eu trabalho com escrita há muitos anos, então. Quando você escreve com caneta colorida, o que acontece? Anos depois, tipo, pode ser 5, 6 ou 10, 20 anos depois, quando você abre aquele material que você escreveu de caneta colorida, comigo, a experiência que eu tive, né? Tudo borra. Gente, você perde quase tudo do texto. Borra tudo. É uma coisa da própria tinta, eu acho. Mesmo sem ação humana, eu fiquei com os arquivos guardados por muito tempo e quando eu fui abrir, tava tudo perdido, assim, não dava para entender nada. E a caneta colorida acaba manchando até azul. Em contrapartida, o que eu havia escrito de azul e preto, caneta esferográfica comum, estava perfeito. O preto, ele é uma coisa incrível, né? Ele fica perfeito, não muda quase que nada. E o azul também fica ali, claro que a folha, às vezes amarela, às vezes fica envelhecido, que é até uma coisa elegante, né? Para quem ama a escrita. Porque faz parte, né? O tempo, ele é uma marca da escrita também. E aí, o que você escreve de azul ou preto quando a caneta é esferográfica é super preservado. Isso é uma experiência que eu estou contando que eu tive, né? Várias, diversas, porque eu trabalho com escrita há muitos anos. Então, é só uma dica aí para vocês não passarem pelo que eu passei e acabarem perdendo um monte de coisa, tá? Então, você pode usar uma folhinha sulfite. Você pode usar um caderninho assim, ó. Comum, né? Esse aqui tá velhinho, peraí. Mas eu uso muito, assim. E aí você pode ter vários caderninhos desses. Esse aqui é de uma matéria, tá? Tem pessoas que escrevem pouco, tem pessoas que escrevem muito. Então, você pode escrever o seu dia a dia, você pode escrever o que você sente, você pode escrever como que você está se sentindo, quando você conversa com o seu bebê, se ele responde, se ele dá sinais, quando as pessoas se aproximam e conversam com ele, se ele também responde, as emoções que você sente, tudo que você possa imaginar, você pode escrever aqui para registrar dia a dia a sua gestação. Seu momento de graça, incrível. Você pode usar papel cartão também. O papel cartão, você pode escrever todo tipo de caneta, né? Fica lindo nele. Mas, como é para guardar, eu sugiro que nas folhas que você escrever texto, use apenas canetas azuis ou pretas esferográficas, tá? Agora, a capa, cards que você pode criar, postais, essas coisas, você pode fazer do jeito que quiser. Porque aí você pode até guardar numa caixinha separada, o que é colorido e o texto de fato, né? Porque, afinal, gente, é uma memória. Imagina a sua filha ou seu filho completar 18 anos e você dá para ela o diário de gravidez. Você já pensou? Nossa Senhora, como ela se mexia, como que ela respondia quando você cantava para ela, conversava com ela, contava histórias, sabe? E os pais lerem juntos, a avó, sabe? Ou se você é uma mãe dessas incríveis que cuida da sua gravidez sozinha ou com seus amigos, isso também é muito importante documentar, né? Já pensou, né? Quando seu filho ou sua filha puder ouvir tudo que você conseguia fazer com os amigos, com a ajuda da família, com sua rede de apoio, ou se você não tem rede de apoio, como que você conseguiu fazer tudo isso, né? Isso também é muito importante. Haja vista que a maioria dos lares brasileiros, por estatísticas, né, são mantenidos por mulheres e, segundo o IBGE, a maioria delas aspas, mãe solo, né, que é uma expressão um pouco cruel, né, porque são mães, e são mães incríveis, são mulheres fodásticas e isso também tem que ser levado em conta, né, que é algo incrível mesmo que as mulheres fazem. E aí, gente, olha só, você pode usar também papéis de carta, né? Deixa eu pegar aqui. Eu até já mostrei aqui no vídeo anterior um exemplo que eu fiz no Canva. Mas eu vou mostrar de novo, porque pode ser que alguém não tenha visto. Você pode acessar o Canva, criar papéis de carta do jeito que você quiser, mas lembra de quando escrever, usar só caneta azul ou preta esferográfica, tá? Você pode escrever algumas, desenhar, pintar, fazer ilustrações, e aí você guarda, tipo assim, no saquinho separado, tá? Mas o que você escreve, o diário em si, o dia a dia, só usa azul e preto. Porque eu já falei, né? Perdi vários arquivos. Daí você pode usar papéis incríveis para fazer o seu álbum, muito lindo, maravilhoso, para decorar, por exemplo. Aqui eu tenho dourado, né? Preto, rosa, olha que lindo. Eu posso colocar lacinhos aqui, por exemplo. Eu posso fazer uma capa
Eu posso colocar lacinhos, sabe, coloridos. Eu posso colocar esse tipo aqui, que é uma fitinha bem fininha. Eu posso colocar um saquinho de organza para decorar com alguma coisa que eu queira. Eu posso usar artigos assim, ó, tipo esses aqui, pompom, micro pompons, ó, de bebê mesmo, bem pequenininho, maiores. E você vai decorar o seu álbum como você quiser. Você pode costurar, você pode colar, você pode usar adesivos. Olha isso aqui. Esses adesivos aqui bem legais, que tem relevo, né? Tipo, como se fosse 3D, né? Mas assim, é bem legal. Ele tem fita banana e tem um recorte bem. Eu uso muito para fazer kits pedagógicos. Mas fica lindo, porque aí, olha só. Você pode comprar um álbum do bebê. É claro que vende, vende sim, mas estamos falando de memória, gente. Estamos falando do singular, da memória afetiva, de algo que vai ter as suas mãos, entende? Pode ter as mãos do pai, da avó, da tia, de todo mundo até, né? Você pode criar um cheirinho só para o seu bebê e dar o nome que você quiser. Você pode criar um para cada filho, um para cada gravidez, sabe assim? Você pode criar, porque, olha só, nós estamos vivendo uma época que tudo é muito objetificado e muito rápido, e muito fútil, e muito, enfim, né? Então, se você para um minuto para criar algo para o seu filho, para sua família, para o seu amor, para sua casa, para você, isso é incrível, entende? Vai durar para sempre, na sua memória, na memória do outro. Imagine uma pessoa receber de presente algo que você fez com as suas mãos. Imagina daqui a 20 anos você poder dar para o seu filho, quando ele se formar, ou para sua filha, uma caixa com vários presentinhos que não vendem em lugar nenhum do mundo, sabe? E isso ser surpresa é maravilhoso. Igual a questão da cápsula do tempo que eu fiz aqui, acho que o primeiro vídeo que eu gravei. Gente, é muito emocionante, assim, sabe? Vale muito a pena sentar à mesa, juntar 3, 4 pessoas, o pai, a tia, a avó, a amiga, não importa. As pessoas que amem esse bebê e amem você. E aí, sabe, ter esse privilégio, pôr o irmão mais velho, a irmãzinha mais velha. Ai, gente, é incrível. E aí você vai construir, por exemplo, você pode recortar, colar adesivos, sabe? Fazer o que você quiser. Olha isso que lindo, é pérola. Essa cor é maravilhosa, gente, meu Deus. Azul bebê, dourado. Eu amo dourado também, é lindo. Usar fitinhas, usar clipes decorados, usar coisinhas assim, ó. Aqui tem uma fita colorida, olha que linda que ela é. Ela tem glitter de um lado, do outro não, sabe? Você pode usar lacinhos, você pode usar gravatinhas, pode usar o que você quiser. Adesivos, 3Ds, comum. Clipe que você às vezes tem em casa ou compra assim em algum lugar. Perfumar esse diário, colocar barbante. Você pode grampear, você pode colar. Agora, lembrando, se você usar grampo, ele enferruja, tá? Eu sempre recomendo que você não grampeie, para que ele fique lindo mesmo depois de 20 anos e tal. Eu tenho papéis guardados há bastante tempo e vale a pena. Se você guardar bem, fica bem bacana. E aí você não usa nada de metal, né? Usa só azul e preto. Na folha do diário, agora na capa, para decorar, você pode usar o que quiser. Cores e tudo mais. E aí você coloca as páginas coloridas e você guarda separado. Não grampeia, só coloca assim, ó. Tipo aqui. Eu tenho vários papéis. Você coloca as folhas assim, ó. Enumera as folhas, enumera, coloca o número, coloca a data, né? Claro. E deixa assim, ó. Por quê? Porque se você grampear, vai enferrujar. Agora, se você pode furar e colocar barbante, sabe? Eu não coloco nada, não. Eu deixo só assim, uma sobre a outra. Porque quando a pessoa vai ler, ela vai pegar, ela vai querer mexer. E fica até mais fácil, estando solto assim, ó. Eu amo. Ou você usa um caderno desses aqui, ó. Tá? Se você quiser, você pode colocar aqui o que você comeu, quantas vezes você comeu. Hoje você foi em tal lugar, você fez um lacinho para sua bebê, você montou um brinquedinho, você escolheu os livros do seu bebê, você montou a biblioteca. Sabe essa coisa mágica de você parar um segundo, assim, sabe? Eu vou contar uma coisa para vocês bem rapidinho, assim. Eu já trabalhei em escolas, de crianças muito ricas. E elas odiavam ficar na escola tanto tempo, sabe? A maioria das escolas hoje é integral, né, gente? E a criança chora pra ir pra casa, ela só quer ir pra casa, deitar na caminha dela, tomar o banhozinho dela, ficar em casa. A criança, ela não tem mais esse direito de ter o vínculo da casa, né? Porque sai de manhã, chega à noite, aí depois tem balé, tem natação, tem sei que lá, sei que lá, sei que lá.
E a parte mais incrível, que ela tem um minutinho com o pai, com a mãe, ela não tem. Porque eles trabalham enlouquecidamente, e os avós também, e os tios também, e eles nem têm direito a babá, porque estão na escola o dia todo, porque a babá ela é um vínculo muito forte, né? Mas eles nem têm mais, porque eles ficam o dia todo na escola, por conta da escola. E por mais cara que a escola seja, gente, por mais. Não importa se ela tem uma nave, entendeu? E não importa. Nada substitui a caminha da criança pro soninho, o cantinho dela brincar. Ela está com o pai 1 minutinho, 5 minutinhos, entende? Então, isso é um laço que você vai construindo antes mesmo do seu bebê nascer. E isso aqui é uma coisa que não vem de lugar nenhum. Você não vai conseguir comprar isso aqui, porque só você é capaz de fazer. Então, cada minuto que você puder oferecer para o seu filho, entenda que são duas coisas esse minuto: o maior investimento da sua vida e o presente mais caro que você poderia dar para ele. E o melhor, sabe? Porque, acredite, não existe investimento maior na vida do que educar, entende? E amar, eh, conquistar, tudo isso tá dentro desse pacote, né? E aí você pode usar um caderno, pode usar esses papéis decorados, né, como eu falei. Pode comprar folhas também, fazer ou imprimir, né? Imprimir lá do Canva e tudo mais e montar um diário de gravidez. E você também, depois que o bebê nascer, você pode fazer o diário do bebê, que é do bebê de fato, porque hoje você tá, o que tá se formando na sua barriguinha, no seu ventre é o nascitura, né? E são suas emoções, como você dormiu, porque tudo isso reflete o comportamento do bebê, né? E aí, quando ele nasce, é outro momento, outra magia, e os dias felizes, os dias difíceis, tudo você vai poder escrever ali, né? E é algo muito incrível, sabe? Depois você perceber que você venceu tantas coisas que você nem se lembrava mais, porque são tantas, tantas que vão se sobrepondo uma à outra, né? E aí você se percebe mais forte, mais corajosa, mais incrível, entende? Porque se tem uma coisa que a mulher é, né, que Deus criou. Gente, é incrível, porque só assim pra mulher, né, vencer tudo que ela vence, passar tudo que ela passa. E aí eu queria trazer essa ideia pra vocês, porque é algo muito marcante, muito importante, que vale muito a pena, né? As pessoas compram coisas muito caras e elas são inúteis, às vezes são insignificantes, né? Depois se joga pra lá, ninguém nem se lembra daquilo lá que tem. Então, seja incrível, se apegue aos detalhes, porque eles vão encantar a sua vida. Você não vai saber o que é rotina, porque você vai estar sempre construindo laços e momentinhos, sabe, pequenininhos incríveis, porque às vezes você tá numa correria, e você só precisa diminuir o ritmo e dar uma respirada. E aí continua, dá uma respirada e continua. É melhor do que sufocar, infartar e sucumbir, né? Então, acreditem que o detalhe, sabe, a felicidade, a magia, o encantamento da vida está no detalhe. Construa o seu detalhe todos os dias. E aproveita aí essas ideias de quem tem bastante experiência com afeto e leitura. E, gente, sabe, construir uma criança é tudo, tudo vale muito a pena. Boa sorte e até a próxima.